o programa Apostila. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou professor de Direito do Consumidor da rede LFG. Tema da aula de hoje, CDC e Serviço Público. Participarão deste programa os alunos do UniCeub, que estão aqui em nossos estúdios, e também via web os alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Primeiro vamos conhecer um pouco os alunos do UniCeub que estão aqui em nossos estúdios. Por favor, o seu nome e suas pretensões na carreira jurídica. Eu sou Laura Mariana de Freitas Porto e minha intenção de carreira é ser diplomata. Que maravilha. A colega? Meu nome é Raíssa Pinheiro e também tenho pretensão de carreira diplomática. Ok. A colega? Miriam Vanderlei e na área civil. Ok. O colega? Meu nome é Thiago Calil. Eu pretendo ser delegado federal. Que maravilha. Thiago, e você? Caterine Coimbra Limonde e eu gostaria de seguir a área diplomática. Ok, Caterine. Conforme dito, participarão também do nosso programa os alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Um alô a vocês, tudo bem? Como estão? Tudo ótimo, professor. Que maravilha, vai ser um prazer trabalhar com vocês também na aula de hoje. Bom, o tema da aula de hoje, conforme dito, é CDC e Serviço Público. É um tema relevante tanto para o direito do consumidor como para o direito administrativo. E eu, particularmente, me sinto à vontade de tratar dos dois temas, porque sou especialista em direito do consumidor e direito administrativo e também professor da rede LFG nas duas disciplinas. Mas antes, vamos demonstrar o funcionamento do nosso programa. No primeiro bloco, nós teremos a parte expositiva. Vou trabalhar com os alunos envolvendo esse tema, CDC e Serviço Público. No bloco subsequente, tirarei as dúvidas dos alunos aqui dos nossos estúdios e também dos alunos via web, lá da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. No último bloco, nós encerraremos o programa com um quiz, isso mesmo, um game com perguntas envolvendo o tema ministrado na aula de hoje, justamente para saber se houve ou não a compreensão dos nossos alunos. Bom, meus caros, a respeito do tema central da aula de hoje. Serviço público. Será que todo serviço público é objeto de uma relação jurídica de consumo? Em outras palavras, será que eu posso aplicar o CDC para todo e qualquer serviço público? E nós vamos concluir isso neste primeiro bloco que não, ok? Apenas alguns serviços públicos estarão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Mas partindo da análise do Código de Defesa do Consumidor. Para eu saber se eu aplico ou não o Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos, eu tenho que lembrar o conceito de relação jurídica de consumo. O que é a relação jurídica de consumo? Relação jurídica de consumo é aquela existente entre consumidor e fornecedor e que tem por objetivo a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Ok? Essa é a relação jurídica de consumo. Aquela estabelecida entre consumidor e fornecedor que tem por objeto a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Bom, eu tenho que enquadrar no conceito de consumidor, o conceito de usuário do serviço público. Eu tenho que enquadrar no conceito de fornecedor o conceito de Estado ou do concessionário ou permissionário do serviço público. E eu tenho que enquadrar no conceito de serviço protegido pelo Código de Defesa do Consumidor o serviço público. Bom, se nós formos analisar o conceito do artigo 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Isso mesmo. Consumidor em sentido estrito, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, analisando o enfoque envolvendo um serviço público, será que aquele que utiliza o serviço de telefonia se enquadra ou não se enquadra nesse conceito de consumidor do artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor? O usuário do serviço de telefonia é ou não é destinatário final de um serviço prestado no mercado de consumo? É o destinatário final.
Numa primeira análise, numa análise superficial, eu chego à conclusão que o usuário do serviço público pode se enquadrar sim nesse conceito do artigo 2º caput do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Do outro lado, o conceito de fornecedor está no artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor. E lá no artigo 3º, o conceito de fornecedor envolve pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, ainda que um ente despersonalizado pode ser considerado fornecedor no mercado de consumo. Percebam, o Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro no artigo 3º que até uma pessoa jurídica com personalidade de direito público pode ser considerada fornecedor. O Estado é ou não é um exemplo de pessoa jurídica com personalidade de direito público? É um exemplo de entidade com personalidade jurídica de direito público. Então, numa primeira análise, eu também consigo enquadrar o Estado e, claro, os particulares que prestam o serviço público, como uma concessionária e permissionário do serviço público, nesse conceito de fornecedor. E o conceito de serviço no Código de Defesa do Consumidor? Qual que é o conceito de serviço no CDC? Ele está definido no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E envolve atividades materiais colocadas no mercado de consumo mediante remuneração. Ok? Havendo remuneração, pode-se enquadrar no conceito de serviço. Claro que na prática essa remuneração pode ser direta ou indireta. Não necessariamente a contraprestação direta significa remuneração. Não, estacionamento gratuito de shopping não é estacionamento gratuito. Por quê? Porque existe a remuneração indireta. Ok? Então, numa análise inicial, também eu posso enquadrar o conceito de serviço público no conceito de serviço, incerto no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, Fabrício, mas não é forçar muito a barra chegar a essa conclusão que você chegou? Será que eu não tenho que fazer muita ginástica jurídica para chegar a essa conclusão? Melhor dizendo, Fabrício, o Código de Defesa do Consumidor se refere expressamente a serviço público? Sim, se refere em vários dispositivos. Vou citar alguns. Artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, quando fala da Política Nacional das Relações de Consumo, mais precisamente, quando fala dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, ele fala, por exemplo, do serviço público bem prestado, do serviço público eficiente. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, quando fala dos direitos básicos do consumidor, também se refere expressamente a serviço público. E mais, amigos, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que serviço público essencial é um serviço contínuo. Isso mesmo, serviço público essencial não pode ser interrompido. Tudo bem? Portanto, quando falamos em CDC, temos disposições expressas sobre o tema serviço público. Tanto no artigo 4º, como no artigo 6º, como no artigo 22, por exemplo. Então, eu posso sim aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos. Mas será que eu posso aplicar a todo e qualquer serviço público? Antes, Fabrício, qual seria uma boa definição de serviço público? Serviço público, quem dá uma boa definição sobre o tema, dentre outros administrativistas, é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Professora Maria Silvia, quando define serviço público, ela elenca alguns elementos que devem existir nesse conceito. Como, por exemplo, serviço público é uma atividade material. Ou seja, é uma comodidade, uma utilidade colocada à disposição dos membros da coletividade. Ok? É uma atividade material, comodidade, utilidade, que visa satisfazer concretamente as necessidades coletivas por um regime total ou parcialmente público. É o que fala a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E regime jurídico total ou parcialmente público significa o quê? Princípios especiais. Princípios especiais diferentes daqueles que nós, particulares, temos que seguir no nosso dia a dia.
como, por exemplo, continuidade do serviço público, como, por exemplo, regularidade na prestação do serviço público, eficiência, modicidade das tarifas. Tarifa de serviço público, como, por exemplo, de transporte de ônibus, tem que ser módica, pequena, pelo menos na teoria, ok? Eu sei que na prática, infelizmente, não é assim que ocorre, mas na teoria tem que ser módico, princípio da modicidade das tarifas, princípio da cortesia na prestação de um serviço público, tem que tratar com respeito, com educação, o usuário do serviço público. Tudo bem? Então, quando falamos na definição de serviço público, como sendo uma atividade material, comodidade ou utilidade, que tem por objetivo satisfazer concretamente necessidades coletivas, por um regime total ou parcialmente público, por esse regime total ou parcialmente público, entendam, princípios e regras diferentes daqueles que nós particulares temos que seguir no dia a dia. A administração ou seus concessionários e permissionários do serviço público tem que seguir princípios como continuidade do serviço público, regularidade na prestação, cortesia na prestação do serviço público, modicidade das tarifas, eficiência na sua atuação, dentre outros, é o que eu repito. Diante desse contexto, o que é que vem prevalecendo na jurisprudência do STF e do STJ sobre esse tema? Vem prevalecendo na jurisprudência do STF e do STJ que o serviço público objeto da relação de consumo, ou seja, o serviço público perante o qual eu aplico o Código de Defesa do Consumidor é aquele remunerado por tarifa, ok? Isso mesmo. Serviço público em que incide o Código de Defesa do Consumidor é aquele remunerado por tarifa. Por quê? Porque a tarifa tem natureza negocial. A tarifa tem natureza de preço público, ok? Há doutrinadores que incluem também o serviço remunerado por taxa. Não é o que prevalece na jurisprudência do STJ e do STF, ok? Bom, Fabrício, alguns princípios, ou melhor, alguns serviços eu consigo vislumbrar facilmente, como sendo remunerados por tarifas. Por exemplo, serviço de telefonia. Eu aplico o CDC porque é remunerado por tarifa. Serviço de energia elétrica, de serviço de transporte coletivo, são serviços remunerados por tarifas. Agora eu pergunto, se o serviço é remunerado por um imposto, por exemplo, serviço de saúde pública, de educação pública, será que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? O que vocês acham? Não, por quê? São remunerados por impostos, ok? Serviço de saúde pública e educação pública são remunerados por impostos, logo eu não aplico o Código de Defesa do Consumidor. Agora, tem alguns serviços que eu não sei se são remunerados por taxa ou por tarifa. Querem ver um exemplo? Serviço de água e esgoto. Quem acha que serviço de água e esgoto é remunerado por taxa? Aqui nos nossos estudos, quem acha que é remunerado por taxa? Via web, pessoal de São Bernardo. Ninguém quer arriscar. Por quê? É complicada a questão, é polêmica mesmo a questão, inclusive na jurisprudência. Para os senhores terem uma ideia, o STF, desde 1963, entende que serviço de água e esgoto é remunerado por tarifa. Desde 63. STF, desde 63, considera serviço de água e esgoto como sendo um serviço remunerado por tarifa. O STJ não concordava com essa posição. Foram vários os julgados do STJ entendendo que não, é taxa. Água e esgoto, serviços remunerados por taxa. Mas de tanto ver suas decisões reformadas no STF, hoje também o STJ entende que serviço de água e esgoto são serviços remunerados por tarifa, ok? Aliás, tem lei específica hoje falando do saneamento básico, que é a Lei 11.445 de 2007.
Lei 11.445 de 2007 trata da regulamentação do saneamento básico, que envolve não só serviço de água e esgoto, mas manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais. E em relação ao serviço de água e esgoto, fala remuneração preferencialmente por tarifa. Então, hoje, meus caros, tanto prevalece no STF como no STJ, como tem lei regulamentando o tema e dizendo serviço de água e esgoto é um serviço remunerado por tarifa. Então, meus caros, eu aplico ou não aplico o Código de Defesa do Consumidor envolvendo serviço de água e de esgoto? O que vocês acham? Se eu aplico, por exemplo, o artigo 42, parágrafo único do CDC. Lembram o que fala o artigo 42, parágrafo único do CDC? Consumidor que pagou em excesso e foi cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro daquilo que pagou indevido. Lembram disso? Se o consumidor é cobrado indevidamente e pagou em excesso, ele tem direito à restituição em dobro. Sabe o que ocorre no dia a dia? Um único hidrômetro dentro de um edifício. Um só marcador, um só hidrômetro. O que vem fazendo as companhias prestadoras do serviço de água? Elas multiplicam a tarifa mínima não uma vez pelo único hidrômetro. Elas multiplicam a tarifa mínima pelo número de apartamentos, pelo número de conjuntos comerciais daquele edifício. O que o STJ vem entendendo de forma reiterada sobre o tema? Isso é uma cobrança indevida, admite o quê? Restituição em dobro daquilo que pagou em excesso. E o STJ sumulou a questão no enunciado de número 412, súmula 412 do STJ, súmula 412 do STJ, que fala exatamente o quê? O prazo prescricional para ação de repetição de indébito sobre esse tema é o prazo do Código Civil. Não é o prazo de 5 anos do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, temos um prazo aí de no mínimo 10 anos para postular a repetição do indébito daquilo que foi cobrado indevidamente envolvendo serviço de água e serviço de esgoto. Então percebam, se eu aplico o CDC ao serviço de água e esgoto porque é um serviço remunerado por tarifa, eu aplico o artigo 42, parágrafo único do CDC, que admite a repetição em débito daquilo que foi cobrado indevidamente e a repetição em débito daquilo que foi cobrado indevidamente e pago pelo consumidor. Repetição em dobro daquilo que ele pagou indevidamente. Então, nesses casos em que vem sendo cobrado a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades, quando o prédio tem um só hidrômetro, é uma cobrança indevida e é pacífico o tema no STJ. Admite a restituição em dobro desse valor cobrado indevidamente. Uma última questão que eu gostaria de abordar com vocês, continuidade do serviço público. O Código de Defesa do Consumidor, eu já falei, no artigo 22 fala, serviço público essencial deve ser contínuo. Eu pergunto, se o consumidor se tornar inadimplente, é cabível a interrupção do serviço público desse consumidor? O que vocês acham? Prevalece muito bem, como a colega falou, STJ vem entendendo que sim, é possível. Por quê? Porque tem lei regulamentando o tema, que é a Lei 8987 de 95, Lei de Concessões e Permissões do Serviço Público. Lá deixa bem claro, desde que ocorra o aviso prévio do consumidor, é possível interromper o serviço público de consumidor inadimplente, pensando no interesse da coletividade, é o que fala a lei. Então, Lei 8987 de 95, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º, admite a interrupção. E é isso que prevalece no STJ, salvo em algumas situações. O STJ não admite a interrupção, mesmo em razão de inadimplemento, quando afetar unidades públicas essenciais, como é o caso de uma escola pública, de um hospital público. O STJ não admite a interrupção quando afetar direitos inadiáveis da coletividade, como, por exemplo, a segurança pública. É muito comum o município fique inadimplente, a concessionária interrompe o serviço de uma rua, o serviço de um bairro. Isso não pode. Por quê?
compromete um direito inadiável da coletividade, que é o direito à segurança pública. E também em algumas situações excepcionais, como é o caso da miserabilidade comprovada, a STJ não admite a interrupção, nem situações excepcionais, como por exemplo de uma pessoa que sobrevive às custas de aparelhos em sua casa, em sua residência. Então, não é possível a interrupção do serviço dessa pessoa que sobrevive às custas de aparelhos no interior de sua residência. Portanto, temos aí a seguinte síntese do nosso encontro inicial, parte expositiva. O Código de Defesa do Consumidor ele é aplicável a alguns serviços públicos, apenas aqueles remunerados por tarifas. Vem prevalecendo no STJ a possibilidade da interrupção em razão do inadimplemento do usuário, do consumidor, salvo nas situações excepcionais, ora pontuadas. Esse foi o primeiro bloco. Na sequência, esclareceremos as questões dos alunos aqui do estúdio e também via internet. Até mais! Olá, voltamos a mais um bloco do programa Apostila. Meu nome é Fabrício Bolzan, professor de Direito do Consumidor da rede LFG. Tema de hoje, CDC e Serviço Público. Nesse segundo bloco, nós vamos esclarecer as dúvidas dos alunos aqui do UniCeub, que estão em nosso estúdio, e também dos alunos via web da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Primeiro aqui no estúdio. Alguém tem alguma dúvida? Meu nome é Laura Porto e eu gostaria de saber o conceito de tarifa. Ok. Quando a gente fala em tarifa, é importante mesmo saber a definição para pontuar até que ponto esse é um serviço que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor, até que ponto não é. Quando a gente fala em tarifa, a gente fala em preço público, a gente fala em ausência de compulsoriedade. Então, a tarifa está relacionada com uma natureza de preço público. Não há compulsoriedade como existe nos impostos, como existe nas taxas, como existe em todas as espécies tributárias. Então, a definição de tarifa é: tarifa tem natureza de preço público. É uma contraprestação que tem natureza de preço público, não tem a compulsoriedade típica dos tributos em geral, quer impostos, quer taxas, quer contribuições de melhoria. Tudo bem? Por isso que, pela ausência da compulsoriedade, eu posso falar em relação jurídica de consumo. Por quê? Se fosse uma taxa, seria o que? Algo compulsório, já não tem aquela liberdade da pactuação. Já não existe mais. Tanto é que a Constituição Federal, quando fala em taxa, ela fala pelo serviço prestado ou pela mera colocação à disposição do serviço. Então, muitas vezes o serviço nem é utilizado, mas o simples fato de colocar à disposição já dá ensejo à cobrança da taxa. Por quê? Tem natureza compulsória, diferente da tarifa. Tanto é que nesses julgados envolvendo o STJ e STF sobre serviço de água e esgoto, a grande conclusão é: não basta colocar à disposição o serviço de água ou de esgoto, porque ele não é remunerado por taxa. Então, se o condomínio tem um serviço próprio de tratamento de água e de esgoto, ele não é obrigado a pagar aquele serviço de água e esgoto típico das concessionárias e permissionárias desse tipo de serviço. Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, tarifa é uma contraprestação pecuniária que tem natureza de preço público e em que não há compulsoriedade, característica típica das espécies tributárias. Vamos agora aos alunos da web. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, o nome em São Bernardo e a pergunta. Professor Fabrício, meu nome é Marcelo Rocco e a pergunta é a seguinte: aqui em São Paulo, a empresa Eletropaulo, ela tem colocado seus colaboradores, seus funcionários na rua, abordando as empresas, as pessoas jurídicas, estão com inadimplência ao pagamento da tarifa de energia. Com isso, se a pessoa jurídica não apresentar a conta paga em 5 minutos, eles já cortam o fornecimento de plano. Esses 5 minutos é um aviso prévio, mas eu acredito que seja muito pouco para a empresa providenciar o adimplemento ou, se for uma confusão da empresa, mostrar a conta paga.
Eu acredito que, eu gostaria que o professor se pronunciasse a esse respeito, e isso não é um abuso por parte da empresa concessionária. Com certeza há uma medida abusiva da concessionária do serviço público. Neste exemplo citado pelo colega, não é possível dar um aviso prévio de 5 minutos. Olha, o senhor está inadimplente. Não, não estou, então comprove. 5 minutos para comprovar. Não comprovou, vai lá e interrompe o serviço. Né? Tem até lei que exige que o fornecedor dê uma carta, uma só, informando que o consumidor pagou todas as dívidas do ano passado. Já receberam essa carta? Já estamos começando a receber esse tipo de notificação. Olha, pode jogar fora aquela pasta velha, cheia de conta. Por quê? Porque agora basta uma só informando que você está quite. Como é que você, em 5 minutos, vai buscar a sua conta para demonstrar que você pagou? Isso é uma prática abusiva. Se realmente está ocorrendo, recomendo até os colegas da região notificarem as autoridades públicas, o Ministério Público, PROCON e DEC, porque esse não é um procedimento administrativo adequado, e quando a concessionária de serviço público presta um serviço público, ela atua como administração. Se a administração não pode impor uma penalidade em 5 minutos, ela, concessionária, atuando em nome da administração, também não pode impor essa penalidade em 5 minutos. Então, é plenamente abusiva a conduta e isso, repito, deve ser notificado às autoridades reais e competentes do local. Aqui no estúdio, alguém tem mais alguma pergunta? Sim. Quando um serviço público... Seu nome, minha colega? Perdão, Miriam. Miriam. Quando um serviço público, como o DETRAN, por exemplo, é interrompido, greves que são relativamente frequentes, como o cidadão reivindica seus direitos? Envolvendo o direito administrativo, aí não mais pelo direito do consumidor. Por quê? Quando o DETRAN, que é um órgão público, entra em greve, muitas vezes gera consequências, atraso na documentação de veículos, e o consumidor, no caso, ou o usuário, se sente prejudicado, aqui eu não posso falar que ele é um consumidor, porque esse tipo de remuneração envolve tributo. Né? Os emolumentos das taxas têm natureza de tributo e não de tarifa. Portanto, aí pode ser responsabilizado o Estado, sim, mas pelas vias do direito administrativo e do direito constitucional. Por exemplo, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos causados pelos seus agentes às pessoas que sofrerem qualquer tipo de lesão. Então, pelo direito administrativo e pelo direito constitucional, eu posso responsabilizar o Estado neste caso, mas não usando as regras de direito do consumidor. Tudo bem? Mais uma pergunta lá de São Bernardo, Faculdade de Direito. Por favor, o nome e a indagação. Meu nome é Andrei. Eu queria saber qual a opinião do senhor quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços sociais, como meio de fomentar os direitos fundamentais. Eu acredito que o colega está se referindo àquela classificação de direitos, serviços sociais, serviços comerciais e serviços industriais. Quando a gente fala em serviço social, se for nessa classificação, a gente fala daqueles serviços que são prestados ao mesmo tempo, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada. E é prestado pela iniciativa privada independentemente de delegação. Querem ver um exemplo? Serviço de saúde. Serviço de saúde é um serviço social na classificação. Por quê? Porque ele é prestado tanto pelo poder público como pela iniciativa privada ao mesmo tempo. Tem a fiscalização do poder público, mas não há contrato de concessão, contrato de permissão. Ok? Nestes casos, quando envolve o serviço social prestado por particular, meu caro, eu entendo que se aplica sim o Código de Defesa do Consumidor. Se for prestado pelo Estado, na minha opinião, não tem como. Eu posso até responsabilizá-lo e buscar a efetivação dos direitos fundamentais por outros instrumentos. Instrumentos de direito público, como eu disse para a Miriam aqui, mas não pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos direitos sociais, portanto, nos serviços sociais, portanto, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor quando prestado por um particular. Convênios médicos, hospitais privados, né, cirurgias plásticas aí que ocorrem aos montes, meramente embelezadoras, e que acabam causando prejuízos enormes às pessoas. Que mais? Ensino privado, universidade privada, ok? Neste aspecto eu posso aplicar. No tocante à prestação pelo poder público,
por ser remunerado por impostos, eu não posso aplicar o CDC, mas eu posso responsabilizar o poder público pelas regras de direito público, tanto administrativo como direito constitucional. Última pergunta aqui nos nossos estudos. Quem gostaria de fazer? Eu queria fazer. Por favor, seu nome e a pergunta. Meu nome é Caterine e eu gostaria de saber se a interrupção do serviço público não fere a dignidade da pessoa. Muito boa questão, e esse é o principal argumento de quem é contra a interrupção do serviço público. Quem é contra a interrupção do serviço público alega, dentre outros fundamentos, um princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Basta pensar numa situação de inverno, em que o pessoal de uma região sul do nosso país, onde o inverno é muitas vezes rigoroso, dependendo da época, tem lá um filho recém-nascido, em que ele ficou desempregado, deixou de pagar a conta de energia, chegou lá um cidadão, só tem 5 minutos para demonstrar que a energia está paga. Ele não consegue demonstrar que a energia está paga em 5 minutos. O que ocorre? Interrompe a energia. Eu pergunto, dá banho gelado num bebê que acabou de nascer, fere ou não fere a dignidade da pessoa humana? Eu sou partidário dessa corrente, fere sim a dignidade da pessoa humana, em que pode ter uma posição intermediária sobre o tema, do tipo, só é possível a interrupção após a concessionária comprovar que o inadimplemento é tamanho que afetou o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Entendeu a questão? Por exemplo, ela fixou uma tarifa X pensando que todo mundo ia pagar. Ou que pelo menos 90% ia pagar. Só que só 50% está pagando. Houve uma quebra no equilíbrio econômico e financeiro do contrato, certo? Aí sim ela poderia tomar a medida da interrupção. Essa é a minha posição, é a minha tese. Mas o que vem prevalecendo no STJ é a possibilidade da interrupção, salvo nas hipóteses elencadas, tanto de utilidade, tanto de unidades públicas essenciais, como direitos inadiáveis da coletividade, como miserabilidade e outras situações excepcionais. Última pergunta lá de São Bernardo, por favor, o nome e a pergunta. Olá, professor, meu nome é Andressa. Eu gostaria de saber, quando um veículo é furtado em via pública, em que haja o pagamento de parquímetro para estacionar, há aplicação do CDC? Entendo que não, Andressa. Vai na mesma linha do que falei para a Miriam e para o colega seu aí de São Bernardo do Campo. Na minha opinião, aí a remuneração decorre de natureza tributária, ok? E se tem natureza tributária, eu posso até querer discutir a responsabilidade do Estado no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito constitucional, mas não no âmbito da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Por quê, meus caros? Porque envolve aquilo que eu falei. Se existe a compulsoriedade, não há liberdade, ou seja, para parar o carro ali tem que pagar a taxa. Tem que pagar, é obrigado. Não há opção do tipo, vou parar do lado, então em que eu não vou pagar. Não tem essa opção. Então não dá para aplicar o Código de Defesa do Consumidor em razão da compulsoriedade existente nesse tipo de prestação de serviço, ok? E digo mais, hein? Envolvendo responsabilidade do Estado, seria uma responsabilidade por omissão. E responsabilidade por omissão ainda prevalece o quê? A necessidade de comprovação do dolo ou da culpa do poder público para reparar os danos deste usuário, deste munícipe, ok? Então, mesmo neste caso, envolvendo o direito público, direito consumidor, não, direito administrativo e direito constitucional, sim, mesmo envolvendo o direito público, eu entendo que dificilmente conseguiria uma reparação de danos, porque no mínimo o Estado iria alegar um caso fortuito força maior, que é o caso do assalto, e acabaria excluindo a sua responsabilidade perante uma eventual demanda judicial. Pelo menos isso é o que vem prevalecendo na jurisprudência superior. Com isso, concluímos o nosso segundo bloco. Na sequência, um quiz, questões envolvendo o tema da aula de hoje, para saber se realmente as informações foram fixadas. Até mais! Voltamos para o último bloco do programa Apostila de hoje. Meu nome é Fabrício Bolzan, professor de Direito do Consumidor da Rede LFG. Tema da aula, CDC e Serviço Público. Nesse último bloco vai ser um quiz. Vamos trabalhar com questões e saber se realmente os nossos alunos conseguiram memorizar o que foi aprendido na aula de hoje. Cada um dos alunos terá um controle como este que está com o Tiago,
cada um dos números representa uma das alternativas, ok? Então, coloquem aquela que for correta ou errada, dependendo da questão, e aquele que mais pontuar aqui nos estúdios vai levar 2 obras jurídicas com o objetivo de estimular a continuidade do estudo de vocês, ok? Aqui os alunos do UniCEUB, mas também quero saber no final como é que foram os colegas lá de São Bernardo do Campo, tudo bem? Maravilha? Ó, já avisem, não vale aquela geral do tipo todo mundo acertou tudo, ok? Maravilha? Então já fica aí o recado para a galera de São Bernardo do Campo. Primeira questão, vamos analisar então a primeira questão. São princípios referentes aos serviços públicos nos termos da Lei 8.987 de 95. Apenas 1. Regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 2. Continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 3. Regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 4. Regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Qual a alternativa a ser assinalada? Vamos à resposta? Número 1. Regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, ok? Então, a Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessões e Permissões do Serviço Público, lá no artigo 6º, ela deixa bem claro quais são os princípios específicos do serviço público. E o item de número 1 realmente elenca todos os princípios. Se vocês perceberam, cada uma das outras alternativas, faltou um dos princípios que estão lá na Lei 8987 de 95. Próxima questão. O CDC não tratou especificamente dos serviços públicos no seguinte caso: racionalização e melhoria dos serviços públicos, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Os serviços essenciais não são contínuos. Nos casos de descumprimento das obrigações, serão as concessionárias compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. O que daí não está no CDC? O que está errado dentre as alternativas? Vamos à resposta. Número 3. Está errado. O CDC não fala isso. O CDC fala que serviços essenciais são contínuos, ok? Ou seja, não podem ser interrompidos. Mas nesse conflito entre o CDC e a Lei 8987 de 95, vem prevalecendo a Lei 8987 de 95 na posição do STJ. Ou seja, é possível a interrupção, salvo se afetar unidades públicas essenciais ou direitos inadiáveis da coletividade, ou até situações excepcionais como miserabilidade envolvendo risco de morte. Próxima questão. Nos termos da Lei 8987 de 95, a interrupção do serviço público: 1. Não exige aviso prévio. 2. Não pode ser motivada por razões de ordem técnica. 3. Não pode ser motivada por razões de segurança das instalações. E 4. Pode decorrer do inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Qual a resposta correta? Vamos à resposta? Número 4. Nos termos da Lei 8987 de 95, pode ocorrer a interrupção em razão do inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. É realmente esse o propósito principal da lei, que pensa da seguinte forma: se um não paga e eu não vou interromper, o outro não paga, eu não vou interromper, eu vou acabar comprometendo o serviço prestado perante a coletividade.
Como assim? Se não pagam e eu não faço nada para cobrar, para exigir o pagamento, e para eles a melhor forma de exigir o pagamento é interrompendo o serviço, ninguém paga, eu não tenho dinheiro, eu vou comprometer a prestação do serviço perante a coletividade. Infelizmente, é isso que vem prevalecendo, inclusive na jurisprudência do STJ. Próxima questão. É fundamento contrário à interrupção. 1. Existência de dispositivo legal legitimando essa prática, Lei 8987 de 95, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º. 2. Aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 3. Dignidade da pessoa humana. E 4. Violação do princípio da isonomia. Qual a assertiva a ser assinalada? Vamos à resposta. Número 3. Realmente é fundamento contrário à interrupção a dignidade da pessoa humana, ok? Por quê, meus caros? Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, a gente lembra, por exemplo, daquela situação em que a pessoa está desempregada, está morando numa região muito fria e não pode pagar a conta de energia. Houve a interrupção. Como é possível, pensando na dignidade da pessoa humana, tomar banho numa região como essa, tão fria? Então, realmente é um dos argumentos contrários à interrupção à dignidade da pessoa humana. Próxima questão. É argumento contrário à impossibilidade de interrupção. 1. Afronta ao princípio da continuidade incerto no artigo 22 do CDC. 2. Extrapola os limites legais de cobrança. 3. Viola o preceito de que a responsabilidade por dívidas deverá incidir sobre o patrimônio do devedor. E 4. Existe lei admitindo a interrupção. Qual alternativa deve ser assinalada neste caso? Resposta correta é a de número 4. Existe lei admitindo a interrupção. Logo, é argumento contrário à impossibilidade da interrupção a existência de lei admitindo a interrupção. Isso é um dos argumentos principais do próprio STJ. Se tem lei admitindo a interrupção, é possível, ok? Desde que ocorra o aviso prévio, é possível a interrupção. Então, é esse o panorama que hoje prevalece no STJ. Antes da lei, prevalecia o contrário no STJ, pela impossibilidade da interrupção. Como agora tem lei admitindo, é o que vem prevalecendo. Portanto, próxima questão. Sobre o tema interrupção do serviço público, entende o STJ, exceto, admite em sua maioria a interrupção, não admite a interrupção quando unidades públicas essenciais, como hospital e escola públicos. 3. Não admite a interrupção quando afetar interesses inadiáveis da coletividade. E 4. Admite a interrupção em situações de miserabilidade. O que está errado dentre as alternativas? A resposta correta é a de número 4, ok? Admite a interrupção em situações de miserabilidade. Não é esse o posicionamento do STJ. Todas as demais alternativas o STJ admite como corretas. Essa é a única alternativa que ele não compreende como correta. O STJ já se posicionou no sentido de que, comprovada a situação de miserabilidade, não é possível a interrupção do serviço público para essa pessoa. Porque aí sim fere também a dignidade da pessoa humana. Próxima questão. A incidência do CDC ocorrerá apenas sobre os serviços públicos remunerados por 1. Taxa, 2. Tarifa, 3. Imposto, 4. Contribuição de melhoria. Qual a alternativa a ser assinalada? Resposta a ser assinalada é a de número 2. Realmente, só sobre tarifa é possível falar em aplicação do serviço público
sendo essa a remuneração do serviço. É o caso da telefonia, é o caso de energia elétrica, dentre outros. Por quê? Porque a tarifa é uma contraprestação com natureza negocial, com natureza de preço público. Não tem a compulsoriedade típica dos tributos. E se há compulsoriedade e é tributo, é relação jurídica tributária e não relação jurídica de consumo. Próxima questão. Na posição do STF, os serviços de água e de esgoto são remunerados por 1. Taxa, 2. Tarifa, 3. Imposto, 4. Contribuição de melhoria. Qual a alternativa a ser assinalada? Resposta correta é a de número 2, mais uma vez. Posição do STF desde 1963. Serviço de água e esgoto tem natureza de preço público, a remuneração, tem natureza de tarifa. STJ não concordava com essa posição, mas de tanto ver suas decisões reformadas pelo Supremo, acabou aderindo também à mesma corrente. Portanto, hoje, tanto o STF como o STJ entende que a remuneração do serviço de água e esgoto tem natureza de tarifa. E se tem natureza de tarifa, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. Vale relembrar, Lei do Saneamento Básico, Lei 11.445 de 2007, vai na mesma linha. Define como remuneração de serviço de água e esgoto exatamente a tarifa. Próxima questão. A tarifa mínima do serviço de água num edifício onde só existe um hidrômetro, 1, deverá ser cobrada uma só vez? 2. Deverá ser cobrada multiplicando seu valor pelo número de unidades? 3. Não será cobrada jamais? 4. Jamais caracteriza cobrança indevida. Qual a alternativa a ser assinalada? Resposta correta é a de número 1. Deverá ser cobrada uma única vez. Essa é uma prática muito comum, infelizmente, das prestadoras do serviço de água e esgoto. O edifício com um só marcador, com um só hidrômetro, eles não cobram a tarifa mínima uma única vez. Não, eles multiplicam a tarifa mínima pelo número de unidades, quer de apartamentos, quer de conjuntos comerciais. E isso está pacificado no STJ. É conduta abusiva, é cobrança indevida e logo admite a restituição em dobro daquilo que foi pago indevidamente pelo consumidor. Ok? Artigo 42, parágrafo único do CDC. Próxima questão. Em caso de cobrança indevida pelos serviços de água e de esgoto, 1. Não caberá restituição em dobro prevista no CDC. 2. Caberá restituição em dobro prevista no CDC. 3. Ocorrerá a caducidade como forma de extinção do contrato de concessão. E 4. Ocorrerá a rescisão como forma de extinção do contrato de concessão. Qual a alternativa correta? Resposta correta é a de número 2. Caberá restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança indevida, se há um serviço em que incide o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o CDC, neste caso, aplica-se o artigo 42, parágrafo único. 2 foram os vencedores, Laura e Tiago. Parabéns a Laura e o Tiago, palmas a Laura e o Tiago. Aqui uma obra para a sua contribuição acadêmica aqui para o nosso colega, ok? Se quiserem trocar, sei que o rapaz gosta muito de penal. Então, qual que é a questão? Aqui já soubemos o resultado. Eu quero saber agora, São Bernardo do Campo. Como é que vocês estão aí, meus caros? Olha lá o Rocco chegando correndo aí, Rocco! Como é que estão? Tudo bem? Tudo bem? Quem que foi o melhor aí? O melhor foi o Rocco. Ah, muito bem, tá comemorando, né? Que maravilha, que maravilha. Um abraço ao pessoal. Tive a satisfação de trabalhar aí perto. Fui procurador efetivo do município de Mauá durante 5 anos. Hoje não mais. Entretanto, tenho um carinho muito grande pela região, pessoal
do ABC. Um abraço para vocês. Também o pessoal aqui do Uniceub, parabéns pelo nível de vocês, pelo nível das perguntas. Foi uma satisfação participar mais uma vez do programa Apostila. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.